Olá, aqui é o professor Marcelo, da disciplina de Geografia, para o 7º ano matutino. Na aula de hoje, sobre o capítulo 3 do livro Unidades de Conservação, Desmatamento no Brasil e Código Florestal. Desmatamento no Brasil. O desmatamento apresenta dados preocupantes no Brasil e colocam o país em destaque em relação às perdas florestais. O país liderava o ranking dos que mais perderam florestas nos últimos anos. Segundo dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, IMAZON, os principais desmatamentos ocorrem na floresta amazônica e o desmatamento se concentrou nos estados do Mato Grosso, com 76%, Amazonas, com 13%, Rondônia, com 8%, Tocantins, com 2% e Pará, com 1%. Como podemos ver na imagem, que eu quero ilustrar para vocês é exatamente isso, o desmatamento que vem ocorrendo de forma clandestina nesses estados. Então, gente, sobre o Código Florestal, vocês podem ter alguns questionamentos. O que é? Para que serve? Quando foi criado? E nós iremos responder isso agora. O Código Florestal é um documento desenvolvido pelo governo federal com políticas e leis específicas com relação ao meio ambiente. Para que ele serve? Conter impactos dos problemas relacionados ao desmatamento, às queimadas, às perdas de solo, à contaminação de mananciais e ao avanço em áreas nativas. O primeiro Código Florestal foi criado em 1934, por causa da expansão da cafeicultura no país, principalmente no Sudeste. Buscava impedir os efeitos negativos da falta de lenha, recurso energético muito utilizado na época. O Código Florestal ele também previa 1/4 de terra, que significava o quê? Que os donos de terra manteriam a 4ª parte, ou seja, 25% das suas terras deveriam preservar a mata original. No Código Florestal, ficou previsto 2 áreas de preservação, que seriam a Reserva Legal, RL, e as Áreas de Proteção Permanente, APPs. Agora vamos definir o que é cada uma delas. Reserva Legal são áreas localizadas no interior das propriedades rurais, onde é possível realizar exploração econômica e rural de forma sustentável, auxiliar a conservação e a restauração dos processos ecológicos, além de promover a conservação da biodiversidade, resultando, então, na proteção da flora nativa e da fauna silvestre. Já áreas de preservação permanente podemos definir da seguinte forma: são áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, que são obrigatoriamente preservadas da ação humana, ou seja, seus recursos hídricos, solo, vegetação, flora, fauna e toda a biodiversidade nelas existentes devem ser preservados, cuidados e servir de garantia para o bem-estar da sociedade e dos animais. Aqui nessa imagem podemos ver alguns exemplos de áreas de preservação permanentes, APPs, sendo elas, por exemplo, a mata ciliar, que é uma faixa de vegetação em torno do curso d'água,
e sua extensão ela vai variar de 30 a 500 metros em cada margem. Nascentes, que ocupa o raio de 50 metros ao redor. Encostas, regiões com declividade superior a 45 graus, topos de morros e serras. Como podemos ver nessas imagens, para a aplicação dos efeitos da legislação pertinente aos cursos de águas, nós podemos classificar os rios como perenes, que são aqueles rios que naturalmente escoam superficialmente durante todo o ano. Rios intermitentes, que são aqueles naturalmente que não apresentam escoamento superficial durante todo o ano. Os rios efêmeros, que possuem escoamento superficial apenas durante ou imediatamente após períodos de precipitação. Como nós podemos ver na outra imagem, o tamanho da mata ciliar vai depender da largura do curso de água. Até 10 metros de largura, nós teremos 30 metros em cada margem. De 10 a 50 metros de largura, nós teremos 50 metros em cada margem. De 50 a 200 metros de largura do curso d'água, nós teremos 100 metros em cada margem de mata ciliar. De 200 metros a 600 metros de largura do corpo d'água, nós teremos de 500 metros em cada margem de mata ciliar. Já aqui, vemos um outro mecanismo de proteção instituído pelo Código Florestal. É o Cadastro Ambiental Rural, CAR, que é obrigatório para os imóveis rurais no país e recolhe dados dessas propriedades para ajudar no planejamento ambiental e econômico dessas propriedades. Como podemos ver no mapa abaixo, ele nos mostra o percentual de áreas cadastradas nesse dispositivo. No Nordeste, nós vamos ter 30,5% de áreas cadastradas.